Olha só, um novo decreto federal aqui no Brasil acaba de acender um debate gigantesco sobre o futuro da educação para estudantes com deficiência. Uma discussão que está mexendo com todo mundo. E é para a gente entender essa história que vamos mergulhar fundo nessa nova política. Vamos analisar a resposta que ela propõe e, claro, a enorme controvérsia que veio junto com ela. Beleza, então como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos entender o que é essa nova política. Depois, qual é a visão do governo para a inclusão. Aí a gente entra na onda de oposição que surgiu para entender o coração do debate. E, por fim, vamos ver o que acontece agora. Tudo começa aqui, com a publicação de um decreto federal. O nome oficial é Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. E a ideia, o objetivo principal, é basicamente remodelar a educação para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e também altas habilidades. E o que esse decreto diz na prática? O objetivo declarado é bem direto: garantir o direito à educação para todo mundo, num sistema que seja totalmente inclusivo, sem discriminação e com oportunidades iguais. O princípio central, portanto, é universalizar a matrícula desses estudantes nas salas de aula comuns. Tá, mas como o governo planeja fazer isso acontecer na prática? Vamos dar uma olhada em como essa nova política foi desenhada para funcionar. A peça-chave de toda essa estrutura é o chamado AEI, que significa Atendimento Educacional Especializado. Pensa nele como um serviço de apoio pedagógico, sabe? Ele foi pensado para complementar a educação de quem tem alguma deficiência ou autismo e para suplementar a de quem tem altas habilidades. Tudo isso dentro das salas de aula regulares. E como esse AEE funcionaria? Bom, o processo tem alguns passos. Primeiro, a escola faz um estudo de caso para entender as necessidades do estudante. E um detalhe importante, sem a exigência de um laudo médico. A partir daí, é criado um plano individual obrigatório, o PAI. Com esse plano em mãos, o terceiro passo é fornecer o apoio especializado, o AE, de preferência na própria escola do aluno. E o governo, por sua vez, defende a medida. A secretária do MEC, Zara Figueiredo, disse o seguinte: o decreto não altera a existência de serviços educacionais especializados. Seu objetivo é complementar e fortalecer as políticas públicas existentes. Em outras palavras, a posição oficial é que a ideia não é acabar com o que já existe, mas sim fortalecer e complementar. Só que, apesar dessas intenções declaradas pelo governo, a reação foi imediata e foi forte. A política mal nasceu e já encontrou uma onda de oposição por todo o país. Para se ter uma ideia da dimensão disso, uma petição pública online pedindo a revogação imediata do decreto juntou mais de 141 mil assinaturas. É muita gente. Famílias, profissionais da área, cidadãos, todo mundo preocupado com o impacto dessa nova política. E a oposição não ficou só na internet. Logo surgiram contestações legais. O deputado estadual Alisson Wandcher, por exemplo, foi direto ao ponto. Um decreto jamais pode se sobrepor a uma lei ordinária. O argumento aqui é que o decreto estaria passando por cima de leis maiores, como a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Outro ponto de muita atenção veio das escolas especializadas, como as APAES, que são super conhecidas. A diretora da APAE de Toledo, Lucimar Recalcati, resumiu o medo de muita gente ao dizer que isso significaria que as escolas especializadas deixariam de existir, o que seria um retrocesso. O temor, basicamente, é o fim dessas instituições. E esse sentimento reverbera nas famílias. O depoimento da Michele Arcaro, mãe de filhas gêmeas, é muito forte. Ela diz: já passamos por 5 escolas e só encontramos paz na PAI. Estamos muito tristes. Para muitas famílias como a dela, o decreto soa como a perda do único lugar que realmente acorreu e funcionou para seus filhos. Então, vamos resumir os principais argumentos de quem é contra. Eles são bem variados. Tem a questão legal, de que o decreto viola a Constituição ao tirar o direito de escolha da família, tem a crítica de que ele ignora a diversidade de necessidades, especialmente dos casos mais severos. Outro ponto é que ele limita a educação até os 17 anos. E, claro, a grande preocupação prática: as escolas regulares não teriam a estrutura ou os profissionais preparados para isso. E, por fim, a queixa de que tudo foi feito sem diálogo. Então, é importante entender uma coisa aqui. A briga não é sobre ser a favor ou contra a inclusão. A questão, o X do problema, é como chegar lá. Existe um desacordo fundamental sobre qual é o melhor caminho. E esse desacordo fica bem claro quando a gente coloca as duas visões lado a lado. De um lado, a proposta do decreto, um sistema unificado. A inclusão seria com todos os alunos nas escolas regulares. As escolas especiais teriam um papel complementar,
excepcional. Do outro lado, os críticos defendem um sistema plural, ou seja, a inclusão viria da coexistência das escolas regulares e das especializadas, com as famílias tendo o direito de escolher. É basicamente isso. Quem defende o decreto acredita que ele fortalece a inclusão, porque torna o sistema comum a regra para todos. Já quem se opõe teme que isso crie um modelo tamanho único, que vai acabar falhando justamente com os alunos mais vulneráveis. E, como era de se esperar, essa discussão toda escalou. Saiu das petições na internet, das conversas, e foi parar direto no Congresso Nacional. A resposta política e legislativa veio rápido. O senador Flávio Arnes entrou com um projeto, o PDL 845 de 2025, que tem um objetivo muito claro: suspender os efeitos do decreto do governo. É uma tentativa de frear a política antes que ela entre em vigor de vez. E a justificativa do senador é contundente. Ele diz que o decreto é uma clara perseguição às APAES, às pestalozes, o governo desconsiderou a diversidade de necessidades e o direito de escolha das famílias. Na visão dele, a medida é autoritária e desrespeita tanto as instituições quanto as famílias. O futuro disso tudo ainda é incerto. O que fica é uma pergunta fundamental que vai definir os rumos da educação no Brasil. Será que é possível construir um único sistema escolar que seja de verdade preparado para atender à infinita variedade de necessidades humanas?